Gravando. Boa noite. Boa noite. Boa noite, irmãos. A paz, igreja. Meu nome é Sérgio. Hoje eu venho pregar para vocês. Venho trazer a palavra. Espero que ela chegue ao coração de cada um, que seja bênção e que mude, que venha de encontro àquilo que vocês buscam. A palavra que eu vou ler está no livro de 1 Reis, capítulo 20, versículo de 1 a 30. Eu ia fazer alguns cortes, mas não vou, porque eu penso que seja bastante importante tudo que está aqui, para depois complementar com o que eu vou falar para vocês. E Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todas as suas forças, e 32 reis, e cavalos e carros havia com ele. E subiu e cercou a Samaria, e pelejou contra ela. E enviou à cidade mensageiros a Acabe, rei de Israel, e disse-lhe: assim diz Ben-Hadad: a tua prata e o teu ouro são meus, e tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. E respondeu o rei de Israel e disse: conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor, teu sou eu, e tudo quanto tenho. E tornaram a vir os mensageiros e disseram: assim fala Ben-Hadad, dizendo: ainda que eu te mandei dizer, tu me has de dar a tua prata e o teu ouro, e as tuas mulheres e os teus filhos. Todavia, amanhã a estas horas enviarei os meus servos a ti, e esquadrinharão a tua casa e as casas dos teus servos, e há de ser que tudo o que for aprazível aos teus olhos o meterão nas suas mãos e o levarão. Então o rei de Israel chamou a todos os anciãos da terra e disse: notai agora e vede como este busca o mal, pois enviar a mim por minhas mulheres e por meus filhos, e pela minha prata e pelo meu ouro, e não lhe o neguei. E todos os anciãos e todo o povo lhe disseram: não lhe des ouvido, nem consintas. Pelo que disse aos mensageiros de Ben-Hadad: dizei ao rei meu senhor, tudo o que primeiro mandaste pedir a teu servo farei, porém isto não posso fazer. E foram os mensageiros e lhe tornaram com essa resposta. E Ben-Hadad enviou a ele e disse: assim me façam os deuses e outro tanto, que o pó de Samaria não bastará para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém o rei de Israel respondeu e disse: dizei-lhe, não se gabe quem se cinge como aquele que se descinge. E sucedeu que, ouvindo ele esta palavra, estando bebendo ele e os reis nas tendas, disse aos seus servos: ponde-vos em ordem contra a cidade. E eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão? Eis que hoje te entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. E disse Acabe: por quem? E ele disse: assim diz o Senhor, pelos moços dos príncipes das províncias. E disse: quem começará a peleja? E disse: tu. Então contou os moços dos príncipes das províncias, e foram 232. E depois deles contou a todo o povo, todos os filhos de Israel, 7.000. E saíram ao meio-dia. E Ben-Hadad estava bebendo e embriagando-se nas tendas, ele e os reis, os 32 reis que o ajudavam. E os moços dos príncipes das províncias saíram primeiro, e Ben-Hadad enviou alguns que lhe deram avisos, dizendo: saíram de Samaria os homens. E ele lhe disse: ainda que para a paz saíssem,
tomai os vivos, e ainda que a peleja saíssem, vivos os tomai. Saíram, pois, da cidade os moços dos príncipes das províncias e o exército que os seguia, e eles feriram cada um o seu homem, e os sírios fugiram, e Israel os perseguiu. Porém, Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. E saiu o rei de Israel e feriu os cavalos e os carros, e feriu os sírios com grande estrago. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe disse: vai, esforça-te e atenta, e olha o que hás de fazer, porque no decurso de 1 ano o rei da Síria subirá contra ti. Porque os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós, mas pelejemos com eles em campo raso, e por certo veremos se não somos mais fortes do que eles. Faze, pois, isto: tira os reis, cada um do seu lugar, e põe capitães em seu lugar. Enumera outro exército como o exército que caiu de ti, e cavalos como aqueles cavalos, e carros como aqueles carros, e pelejemos com eles em campo raso, e veremos se não somos mais fortes do que eles. E deu ouvidos à sua voz, e assim fez. E sucedeu que, passado 1 ano, Ben-Hadad fez revista dos sírios e subiu a Afeca para pelejar contra Israel. Também dos filhos de Israel se fez revista, e providos de víveres marcharam contra eles. E os filhos de Israel acamparam-se defronte deles, como 2 pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor: porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. E 7 dias estiveram estes acampados defronte dos outros. E sucedeu ao 7º dia que a peleja começou, e os filhos de Israel feriram dos sírios 100.000 homens de pé, num dia. E os restantes fugiram para Afeca, a cidade, e caiu um muro sobre 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad, porém, fugiu e veio à cidade andando de câmara em câmara. Oremos, irmãos, para que o Senhor abra nossa mente. Sim, Senhor, nos dê o entendimento, nos envie seu Santo Espírito, para que tenhamos o entendimento da palavra e que ela nos traga luz, que nos tire da caverna, que nos traga para fora, que nos mostre a vida em abundância. Amém. Muito bem. Primeiramente, vamos entender um pouco dos livros dos reis, para a gente entender o que exatamente estava acontecendo naquele momento. Os livros dos reis, primeiro livro e segundo livro, relatam acontecimentos que vão de 971 a 561 a.C., continuando a história da monarquia iniciada por Saul e Davi. Depois de Salomão, o império se divide em 2 reinos: o reino de Israel, com sede na Samaria, que caiu em poder da Síria em 722 a.C., e o reino de Judá, com sede em Jerusalém, que caiu em poder da Babilônia em 586 a.C. Esses livros fornecem uma reflexão crítica sobre a história do povo e dos reis que o governaram. Essa frase é muito importante, guardem ela, tá? A fidelidade a Deus leva à bênção e prosperidade. A infidelidade leva à maldição, à ruína e ao exílio. Repitam comigo: a fidelidade a Deus leva à bênção
e a prosperidade. e a prosperidade. A infidelidade A infidelidade leva à maldição, leva à maldição, à ruína à ruína e ao exílio. e ao exílio. Por conta da infidelidade dos reis, Israel e Judá são levados à ruína, se tornam idólatras, perseguidores dos profetas. E os profetas, por sua vez, são aqueles que enfrentavam tudo isso para lembrar o povo e os reis: vocês têm que voltar a crer, amar e respeitar a Deus. Por isso eles eram perseguidos. Nesta passagem temos Ben-Hadad, rei da Síria, que persegue o rei Acabe de Israel. Nesse contexto é apresentada uma perseguição grandiosa, onde esse rei da Síria quer destruir esse povo. É uma perseguição, ele quer destruir, tem muitos sentimentos envolvidos naquilo. E isso tudo acontece por desobediência do rei de Israel a Deus e a seus mandamentos. Muito bem, antes de trazer isso para nosso momento, eu gostaria que vocês fizessem uma pequena mudança de papéis. No lugar de Ben-Hadad, vamos colocar o inimigo Satanás. No lugar de Acabe, vamos nos colocar. O local nós vamos trazer para o nosso mundo atual. Quando? Agora. E por quê? Por conta das nossas próprias transgressões. Muito bem. Ben-Hadad, então, na palavra fala que ele queria humilhar, aniquilar, ele queria destruir, por conta das transgressões, idolatrias, perseguições, ele queria destruir. Esses pecados diversos desagradaram a Deus, que então entregou Israel e Judá nas mãos do inimigo. Deixou que seu povo fosse humilhado, fosse dilacerado, fosse destruído, fosse quebrado. Deus deixou isso acontecer. Mas por que ele deixou isso acontecer? Porque ele tinha algo maior para mostrar. Ele tinha propósitos com isso. Ele tinha um porquê de deixar aquele povo ser tocado daquela forma, humilhado daquela forma. Nesse ponto, vamos então nos colocar nesses papéis. Nós transgredimos, nós pecamos, nós nos afastamos. Hoje aqui na aula, nós falamos sobre isso. Ontem, para quem veio aqui no culto, foi falado sobre isso também, a questão do se afastar, a questão da grandeza de Deus. Como que a gente se afasta? A gente se afasta, a gente peca, a gente transgride com a nossa raiva, nosso ódio, nossa falta de perdão. Falta de perdão por nós mesmos. Não respeitar o Deus que está no próximo. Dessa forma a gente comete delitos diversos no nosso dia a dia. Somos corruptos, mentimos. Nós corrompemos esse tempo. Nós dizemos que amamos as pessoas, mas não amamos a nós mesmos. Respeitamos o outro, mas não nos respeitamos. Quantas vezes não fazemos isso? Iniquidades diversas que cometemos, tudo isso acaba nos colocando como Acabe. Da mesma forma, a gente repete isso nos dias de hoje. O inimigo aqui é Satanás.
Quantas vezes, nesse momento que a gente está transgredindo, Ele está ali de olho, só aguardando o momento certo, a abertura, a brecha certa para entrar na nossa vida e nos quebrar, nos destruir, nos levar para os lugares mais terríveis que a gente pode ir dentro de nós mesmos. Quantas vezes, como a pastora Anne falou aqui domingos atrás, quantas vezes ele vem aqui e fica falando no nosso ouvido: faz isso, faz aquilo, aquela pessoa está fazendo assim, olha, você está sendo traído, seu amigo está te traindo, olha, seu namorado, sua namorada está te traindo, seu esposo, sua esposa está te traindo, demorou para chegar. Vai colocando veneno dentro de nós e a gente começa a destilar esse veneno, a gente começa a ceder como a carne. Quanto mais Acabe cedia, mais Ben-Hadad exigia. Quanto mais a gente cede, mais o diabo rouba de nós, rouba a nossa família, rouba a nossa existência, rouba a nossa confiança, rouba nosso amor por nós mesmos. Mas Deus luta por nós nos montes e nos vales. Só o que precisamos é crer nele. Deus está ali, louco para que você dobre seus joelhos e clame por Ele. Ele quer lutar as suas lutas, mas você tem que crer nele. Nossas escolhas, alguém está recebendo essa palavra aí? Amém. Amém? Nossas escolhas trazem consequências, as quais muitas vezes nos fazem sofrer de forma profunda, mas tem propósitos. Tudo tem seus porquês e tem os seus paraquês. Às vezes a gente fica perguntando muito: por que isso aconteceu comigo? Quando eu deveria perguntar: para que isso aconteceu comigo? A resposta será diferente. E as respostas estão aqui dentro. Estão aqui dentro. A gente não precisa muitas vezes buscar no outro a resposta. Ela está aqui. Basta que a gente faça a pergunta certa. Por isso digo que até nossos pecados têm seus propósitos. Pois querendo ou não ter pecado, ele nos leva a reflexões diante das consequências das heranças que a gente recebe, e ele nos faz, se a gente quiser, nos faz voltar para Cristo. Aquilo que nos envergonha ou que nos envergonhou é o que nos trouxe aqui hoje, é o que nos colocou aqui agora, assistindo essa aula, vindo aos cultos, renascendo. Aquilo que um dia nos envergonhou, hoje nos coloca nesse exato lugar, nesse exato momento. Pensemos aqui na explanação que o Felipe trouxe para nós outro dia, falando da mulher adúltera que foi trazida até os pés de Jesus para ser apedrejada. E aí, Senhor, apedreja ou não? A lei mosaica manda que faça. E o Senhor fala o quê? Agora eu pergunto para vocês: se ela não tivesse cometido os pecados que ela cometeu, será que ela naquele momento estaria sendo jogada aos pés daquele Cristo? Então o pecado dela teve um propósito. Ela tinha que passar de certa forma por aquilo, pelas escolhas que ela fez. Não estou defendendo o pecado aqui, eu só estou dizendo que muitas vezes os nossos erros que nos ferem, nos machucam,
nos fazem perder tanta coisa, nos levam para Cristo. Glória a Deus. Tem um propósito. Cada um de nós aqui temos uma história. Cada um de nós estamos aqui agora porque alguma coisa nos aconteceu que nos envergonhou de tal forma que me fez um dia entrar por aquela porta, ouvir uma palavra e falar: eu volto, porque eu preciso. E aí a gente volta mais e mais. Então o pecado daquela mulher teve um propósito, levou ela para os pés do Cristo. Ela olhou para ele, ele olhou para ela e falou: cadê aqueles que te condenaram? Eu não te condeno. Vai e não peques mais. Mas ela não foi. Ela ficou para o resto da vida dela, ela ficou com ele. Ela se converteu e seguiu ele. Então teve um propósito. E aqui eu deixo uma pergunta: quais foram as transgressões que trouxeram vocês aqui? Você agradece a essas transgressões, aquele, que era você, aquela versão, você agradece a ela ou você tenta esquecê-la? Você abraça ela e fala: muito obrigado porque eu estou aqui hoje, ou você tenta esquecê-la? Aquelas nossas versões não saem de nós, nunca sairão de nós. A maior luta de Paulo era nunca mais voltar a ser Saulo. Então nós também devemos abraçar a nossa versão antiga, o nosso velho Adão, nossa velha Eva, e agradecer. Tem um coach americano, chama-se Tony Robbins, e ele fala o seguinte: que a gente deve agradecer a tudo que nos aconteceu no passado. Tudo. Se você foi violentado, se você foi agredido por alguém, se você foi humilhado, se você foi dilacerado, quebrado, agradeça, porque é tudo aquilo que te trouxe para esse momento atual e te fez quem você é. Mas aí a gente tem que olhar para quem eu sou, quem eu estou me tornando, quais são as escolhas que eu estou tendo agora que está gerando essa nova versão minha. Muito bem. Voltando à passagem, em dado momento, então o inimigo começa a exigir mais, né? E o profeta sempre chamando a atenção do rei e falando para ele: olha, fica calmo, né? Esse cara aí quer te destruir, quer destruir o povo de Deus, beleza, mas Deus vai lutar por você. E aí ele vai lutar por você lá nos montes. E o rei pergunta: mas quem vai começar a luta? Aí ele fala: você vai iniciar a luta. E agora fica comigo aqui, olha para mim. Quantas vezes você achou que já estava vencido? Foi cedendo, mas Deus, com uma palavra vinda do pastor, de um livro, um filme, uma criança, um jovem, um amigo, alguém chegou em você e falou algo, e Deus vai e toca em você e fala a vida em você. Lembra da explanação da Ju? Onde Paulo desce e vê aquele jovem caído, morto, e ele fala a vida nele. Ele falou isso porque ele cria, ele acreditava. E ele voltou para fazer o trabalho dele. E Deus aqui agora, ele fala a vida em você, a vida em nós.
e eu lutarei por você, lutarei as suas batalhas, só que você tem que me buscar, você tem que acreditar em mim. É o que Deus falou, fala e vai falar para nós amanhã, em cada momento. Aí você pergunta o que deve fazer. E aí Ele só te pede uma decisão. Que decisão você vai tomar? É tudo entre você e você. Entre você e o Pai. Ninguém pode tomar as suas decisões por você. Ninguém vai tomar. Ninguém está nem aí para você, vamos colocar assim. Se você não estiver preocupado com você. É você que tem que se respeitar, é você que tem que se amar, é você que tem que se abraçar, é você que tem que se olhar no espelho todo dia e falar: eu me amo. Não espere o outro te amar, não espere o outro te respeitar. Eu me respeito. Não espere o outro te perdoar, eu me perdoo. Não espere o outro te libertar, eu me liberto. Porque eu tenho Deus. Deus está aqui. Deus está aí. A vida em você. A vida em nós. Mas o inimigo não desistiu. Não, o profeta falou, ele vai voltar. Daqui a um ano ele está aí. E aí o inimigo volta e fala: o seu Deus é Deus dos montes, mas não é Deus dos vales. Nos venceu nos montes, mas agora no vale ele perde. E aí Deus fala: mais uma oportunidade para eu mostrar a minha glória, o meu poder, assim como mostrei lá no Egito, assim como eu mostrei para o meu povo no deserto tantas vezes, acompanhando eles durante o dia, durante a noite. Mais uma vez Deus tinha a oportunidade que ele precisava. Tudo tinha um propósito. E aí, então, Deus, Ele só vai lutar por nós nos vales também, tanto nos montes quanto nos vales, durante o dia, durante a noite, se a gente for íntimo dele, se a gente se voltar para ele. E aqui, nessa questão da intimidade, eu vou contar uma história para vocês, que uma vez eu ouvi e guardei ela no coração, que complementa a explanação do Marcelo na semana passada. Os pastores de ovelha, uma vez uma pessoa foi entrevistar um pastor de ovelhas. Chegou no pastor e falou: pastor, o que vocês fazem quando uma ovelha é desgarrada? Aí o pastor olhou essa repórter e falou: olha, nós fazemos o seguinte, né? Essa ovelha ela se afasta, a gente traz ela, aí ela foge, nós trazemos ela, mas ela insiste em se afastar, ela não é íntima do pastor. Então o que ele faz? Algo que dói muito nele, dói muito em mim, dói nela, mas dói mais em mim porque eu a amo. Eu vou lá e quebro a perna dela. Eu quebro a perna dela. Isso dói muito nela, mas dói mais em mim. E aí depois eu pego essa ovelha e eu coloco no meu ombro, porque se eu deixar ela no chão, o lobo vem, come, o coiote vem, come. E outra, eu tenho que andar com as demais ovelhas, as irmãs, e vai ficar longe. Ela tem que conviver com as irmãs. Então eu carrego ela no ombro. E quando eu carrego essa ovelha no ombro, ela vai sentindo o meu cheiro todo dia. Ela vai ouvindo minha voz todo dia. Ela vai se apegando a mim a cada dia. Ela vai se tornando íntima
de mim a cada dia. E eu vou curando a perninha dela, eu vou sarando, ela vê que eu tenho amor por ela. E no dia que eu solto ela, ela não vai mais longe. Ela quer ficar do meu lado. Ela quer ficar comigo. E é isso que Jesus faz com a gente, Deus faz com a gente, quando a gente é desgarrado, quando a gente se afasta, quando a gente não quer ser íntimo dele. Ele quebra a tua perna. Dói em nós, mas dói muito mais nele, que te ama demais. Ele quebra a tua perna, ele te pega, ele te coloca no ombro dele e te leva para todos os lugares que ele vai. E você começa a sentir o cheiro dele, começa a ouvir a voz dele. E você começa a ficar íntimo desse Deus, desse Cristo. E o dia que ele curou você, e ele te coloca no chão, você nunca mais vai para longe dele. Aconteça o que acontecer, diga o inimigo o que ele quiser dizer, nunca mais você sai de perto dele. Todas as suas vergonhas, todas as suas iniquidades, tudo aquilo que te quebrou, desaparece. E você só quer saber dele, você começa a procurar ele. Eu quero saber mais dele, eu quero estudar mais dele, eu quero viver com ele, eu quero servir ele, porque eu amo demais. Então tudo tem um propósito. Assim somos nós. Erramos, pecamos, estamos aqui porque um dia ele quebrou a nossa perna. E ele vai quebrar quantas vezes for necessário até que a gente fique realmente do lado dele. Quanto mais próximos, mais íntimos, quanto mais íntimos, mais Deus vai lutar as nossas lutas. Mais Deus vai lutar as nossas lutas. E Ele só pede isso. Se vocês observarem, já estou quase acabando. Se vocês observarem a Bíblia, eu estou lendo ela agora, já estou em Números, né? Então estou lendo na sequência. E até agora, a mensagem principal é: creia em Deus e obedeça os seus mandamentos. A fidelidade, vamos repetir, lá no começo, deixa eu pegar aqui,